Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Escola da Bíblia e hoje vamos falar sobre a doutrina da predestinação e o título até é bem assim claro: predestinação? Não. Vou já direto ao assunto. A doutrina da predestinação é falsa, é perigosa e pode causar muita confusão e está a causar muita confusão e dano no coração de muitos cristãos. Esta doutrina, o pai da doutrina é o João Calvino. Este João Calvino foi um homem, um teólogo cristão francês que viveu entre o ano 1509 e 1564. Ele morreu em Genebra, na Suíça, pois teve que andar fugido, porque na altura a reforma protestante, ele foi um dos que foram considerados reformistas protestantes, a par como, por exemplo, Martim Lutero. Assim como Martim Lutero foi para os alemães, o João Calvino foi para os franceses. E porque ele teve que viver na Suíça, em Genebra, acabou por falecer também lá, e a Suíça tornou-se, digamos assim, o centro europeu do protestantismo. E ele foi, de facto, o pai desta doutrina da predestinação. Segundo esta doutrina, Deus criou uma parte da humanidade para ser salva e outra para ser condenada. E é um erro, é um erro crer nisso, porque isso não é verdade. Porquê é que não é verdade? Por vários motivos. Mas eu quero-vos mostrar, acima de tudo, para aquilo que a Bíblia fala. Há uma passagem muito interessante que está em Atos capítulo 10, e podemos abrir as Bíblias, vocês que têm as vossas Bíblias convosco também. Este vídeo é um vídeo que está disponível gratuitamente neste projeto Escola da Bíblia, e aquilo que nós ensinamos aqui na Escola da Bíblia é para que vocês também possam ir à Bíblia e certificar que aquilo que está sendo ensinado não é invenção de nenhum homem, não é uma invenção minha. E no livro de Atos, no Novo Testamento, no capítulo 10, versículo 34, o apóstolo Pedro tem uma declaração inspirada pelo Espírito de Deus, absolutamente fantástica, que faz com que toda esta base doutrinária da predestinação caia por terra. O apóstolo Pedro, já na altura pensava que a graça de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus, que era só apenas para o povo de Israel. E quando um dia ele teve uma experiência absolutamente fantástica com um dos soldados centuriões romano, o Cornélio, onde ele viu os dons do Espírito Santo descer sobre a vida de Cornélio, ele tem esta declaração, Pedro, e diz assim no versículo 34: e abrindo Pedro a boca, disse, olha o que é que Pedro disse, presta atenção: reconheço, na verdade, que Deus não faz distinção de pessoas. O próprio Pedro reconheceu, pois ele até então apenas acreditava, podíamos dizer que Pedro era uma espécie de Calvino do tempo dele, que acreditava que só os israelitas, ou o povo judeu, é que eram merecedores da graça de Deus e da salvação divina. E ele teve que reconhecer, e assim ficou escrito nas Escrituras, que Deus não faz distinção de pessoas, porque o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação do divino é para todo o homem. Aleluia!
Deus não faz distinção de pessoas. Nós podemos ver, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala também sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 2, podemos ver também na Bíblia, claro, e diz assim, capítulo 2, versículo, tenho aqui as páginas coladas, capítulo 2, versículo 3, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e agradável? Aquilo que ele disse atrás. Vamos ver então o que é que ele disse atrás. Versículo 1. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quantos homens? Todos. Todos os homens. Pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É Salvador de quem? Só de alguns? Não, é de nós, é de todos. E agora veja, versículo 4. Que quer, portanto, Deus quer que todos os homens se salvem. Quantos homens? Todos. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Então, quando esta doutrina, que se chama a doutrina da predestinação, diz, a base dela, a fundação dela diz que Deus criou uma parte da humanidade para ser salva e outra parte para ser condenada. Nós já vimos para já aqui em duas partes e duas passagens nas Escrituras que não pode ser possível isso. Porquê? Porque Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama todas as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Mais claro que isto, eu não sei o que é que nós podemos dizer mais para combater esta doutrina que é falsa e que causa uma grande confusão na cabeça de muitas pessoas. À parte disso, se Deus realmente escolhesse uns para serem salvos e outros para ser condenados, não estaria Deus a ser injusto? Deus não é injusto. Deus é um Deus justo. E Ele é um Deus que dá uma oportunidade a todos. E não dá só uma. Quantas oportunidades as pessoas não têm na vida de se acertar com Deus? Então, Deus espera que todos os homens se salvem. Porquê? Porque essa é a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus. Foi por isso que Deus decidiu salvar a humanidade. E nós podemos ver isso em Efésios, por exemplo, capítulo 1, que é aqui que os que acreditam na doutrina da predestinação usam esta passagem para reforçar a tese. Efésios, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus, Efésios 1, vamos lá ver, então, o versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a intenção de Deus, e Deus, antes até da fundação do mundo, Deus declarou e Deus nos elegeu para que nós fôssemos o quê? Santos.
irrepreensíveis diante dele em amor. Estes nós refere-se a todos os homens, não é só a alguns. Continuando, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. O que é que isto quer dizer? Deus se propôs, nele mesmo, quase que ele fez um juramento ele mesmo, para nos salvar a todos. Nós já vimos há pouco que é da vontade de Deus salvar todo o homem. E uma vez que o homem faz a sua escolha de crer no Evangelho de Jesus Cristo, de crer em Jesus Cristo pela fé, já vamos ver isso à frente. Uma vez que essa escolha é feita, então nós recebemos tudo o que Deus já se propôs a fazer por nós. E Ele nos predestinou, após esta decisão, fomos predestinados a quê? Conforme diz aqui, a sermos santos. O versículo 4 diz, fôssemos santos. Sermos santos. Mas, irrepreensíveis diante dele em amor. Filhos de adoção por Jesus Cristo. Veja, se formos a Romanos 8, Romanos capítulo 8, nós vamos ver aqui, aqui no versículo, deixa-me lá ver, versículo Romanos, capítulo 8, e eu penso que está em Romanos. Versículo 29 diz assim, até o 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, ele está a falar a quem? Está a falar de todos, e alguém vai dizer assim, está a ver, há um decreto, só aqueles que Deus chama. Não, aqueles que de facto já estão salvos, são chamados por seu decreto. Que decreto é que foi esse? Ele decretou antes da fundação do mundo que havia de salvar todos os homens. Todos aqueles que crerem em Cristo e que crerem no Evangelho de Jesus Cristo, então, por decreto de Deus, fomos salvos. E depois diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, alguém diz assim, estás a ver? Fomos predestinados. Mas fomos predestinados para quê? Conforme diz aqui, para sermos à imagem do seu Filho. Esta é que é a predestinação que está talhada para aqueles que decidem crer em Jesus Cristo. Então, toda pessoa que crê, que escolhe Jesus Cristo, que escolhe o Evangelho e andar no Evangelho de Jesus Cristo, então esses sim receberão o bem de tudo aquilo que já foi predestinado para esses. Esses podem ser qualquer um, tanto pode ser judeu como pode ser gentio. Por exemplo, se nós formos ler em Deuteronômio capítulo 30, nós vamos ver que Deus raramente interfere no livre-arbítrio do homem. Esse é outro problema. O problema da doutrina
da predestinação é que quem crê nessa doutrina crê também que Deus é soberano, e é, claro que é, mas que a sua soberania vai ao ponto de Ele é que decide tudo por todos. Ele é que escolhe, Ele é que elege, Ele é que determina quem é que é salvo e quem é que é condenado, e é Deus que faz isso usando a sua soberana vontade. De facto, Deus é mesmo soberano. Se você me perguntar assim, Deus tem poder para decidir tudo sem intervenção humana? Claro que tem, Ele é Deus. Ele, se quiser acabar com tudo hoje, Ele acaba. Ele é soberano, ninguém tem nada a ver com isso. E ao longo da história nós vemos que em alguns casos bem específicos, mas muito poucos, Deus teve que fazer isso. Ele teve que impor a sua soberana vontade, porque Ele é Deus. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando Ele confundiu as línguas, está lá descrito em Gênesis, não é? Salvo erro, que é capítulo 6 ou capítulo 8 de Gênesis. Deus teve que confundir as línguas porque os homens decidiram construir uma cidade grande e uma torre que tocasse no céu, e eles estavam unidos para isso. O livre-arbítrio do homem estava aqui em jogo, de facto, e Deus, contra tudo e contra todos, usando da sua soberana vontade, interviu e fez com que os homens ficassem todos confusos e baralhou a língua, porque eles falavam uma língua apenas e de repente cada um começou a falar uma língua diferente e ninguém se entendia, e assim Deus conseguiu, usando da sua soberana vontade, destruir o projeto daqueles homens. Mas ao longo da mesma história, nós vemos que esse não é o modo operandi de Deus. Não é a forma normal de Deus operar. Apesar dele, em poucos eventos históricos, ele teve que usar da sua soberana vontade, ele sempre deixou os homens tomarem decisão por sua própria vontade, pela vontade do homem. Por exemplo, eu estou-me a lembrar aqui desta passagem de Deuteronômio 30, versículo 19, em que Deus aconselhou os homens a dar ouvidos a Ele. Ele até diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, olhe só a palavra, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou, etc. Aqui vemos Deus a aconselhar o homem a escolher, e a prova de que o livre-arbítrio é uma verdade é o estado atual do mundo. O mundo está caótico. A imoralidade está a níveis nunca vistos. E quem é que fez esta escolha? Foi Deus? Claro que não. Foi o homem. Por exemplo, Adão e Eva também escolheram. Não foi Deus que interviu para que Adão e Eva falhassem. Então, se Deus fosse a sua modo operandi normal, de que só a vontade dele prevalecia e de mais ninguém, então o mundo não estaria como está hoje. Porque isso até é uma ofensa acreditar assim. É uma ofensa a Deus. Será que Deus é assim mau? Que usando da sua vontade levou-nos ao estado que estamos hoje? Será que Deus é assim mau que, usando da sua vontade, permitiu que Adão e Eva falhassem
para nós hoje estarmos aqui a sofrer? Será que Deus é masoquista? Então, eu respondo que não. Claro que Deus não é masoquista, Deus não é mau. E este é que é o perigo de alguém acreditar na doutrina da predestinação. Porque faz duas coisas muito chatas. Primeiro, retira do homem a responsabilidade das suas escolhas, passando a responsabilidade para Deus. E em segundo lugar, dá uma má imagem de Deus, porque parece que Deus é que, de acordo com a sua soberana vontade, é que permite o estado das coisas como estão hoje. E isso não é verdade. Porque Deus não é mau. Deus é muito bom. Um dia, um jovem rico encontrou-se com Jesus e disse: bom mestre. E Jesus disse: porque é que me chamas bom? Só há um que é bom, que é Deus o Pai. Ou noutra altura Jesus diz assim: se vós sendo maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, será que Deus, que é mesmo o único que é bom, o único que está certo, será que Ele não vai dar coisas boas a nós? Claro que vai, se a pedirmos. Então, Deus não é mau, Deus é bom. Mas há uma coisa que Deus estabeleceu, foi princípios. E um dos princípios que Ele estabeleceu foi o livre-arbítrio. Ele deu livre-arbítrio ao homem para tomar decisões. E é por isso que, por causa das decisões que nós tomamos, também seremos julgados um dia, quer no tribunal de Cristo, quer no juízo final. Nós vamos ser julgados. As nossas obras vão ser julgadas. A nossa decisão de crer ou não crer no Evangelho vai ser julgado. E porquê? Porque se fosse Deus a intervir, se Ele é que decidia quem é que é salvo e quem não é, então para que é que serve o julgamento? Imagina, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que foi escolhido por Deus para não ser salvo. Um dia vai a tribunal ou ao juízo final prestar contas. E o juiz, que é o grande juiz, que é Deus, diz assim: então, anda cá a prestar contas. Porquê é que tu não creste no Evangelho? Olha, não sei, parece que você é que decidiu eu não crer. Então, qual é a justiça aqui? Então, se é responsabilidade de Deus, então vamos ter que julgar a Deus. Vamos ter que perguntar a Deus: porquê, ó Deus, tu não permitiste que aquela pessoa fosse salva? Não é isto ridículo? Como é que alguém pode crer numa coisa assim? Por isso eu digo e volto a repetir: eu sou contra esta doutrina. E a Igreja Lighthouse é contra esta doutrina. Agora, quando eu digo eu sou contra, eu não sou contra as pessoas que acreditam nisso. O que é que eu posso fazer? Quem crê desse jeito, olha, o que é que eu posso dizer? Agora, eu tenho que, de facto, falar aquilo que a Bíblia diz. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Romanos 3. Romanos capítulo 3. Em Romanos capítulo 3, versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos os homens partem à partida no mesmo nível. Não há ninguém que merecesse a salvação, não há ninguém que merecesse a graça de Deus. Se fosse por merecimento ou se fosse por escolha, não havia ninguém a escolher. Porquê é que ninguém havia que escolher? Porquê é que Deus não podia escolher ninguém? Porque o próprio Deus disse, através da boca de Paulo, que não há um justo, nem um sequer. Versículo 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Olha aqui, versículo 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos. Não há quem faça o bem, não há nenhum só, nenhum só. Não há nenhum só. Então, como é que Deus pode escolher alguém que Ele determina e outros não, quando Ele próprio já diz aqui que não há ninguém que se safa? Não havia ninguém que se safaria. Mas, olha aqui o que é que Deus fez para nos ajudar. O versículo 20 diz assim: por isso nenhuma carne, isto referindo-se às pessoas, nenhuma pessoa será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Porquê? Porque todos pecamos.
Então diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, Então hoje não há mais lá porque você é judeu, não significa que lhe está garantida a salvação. Lá porque você acredita e pensa que é um escolhido, o eleito de Deus, não lhe garante nada. Todos se extraviaram, não há nenhum justo. E a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. Isto é, como é que Deus fez a sua justiça? Como é que Deus nos justificou a nós todos? Retirando aquilo que estava na nossa cédula da nossa condenação. O homem estava condenado para sempre ao inferno. Todo o homem. Como é que ele fez para nos justificar, para nos retirar desse curso de condenação? Ele justificou-nos e essa justificação é feita pela fé em Jesus Cristo. Isto é, toda a pessoa que pela fé crê em Jesus Cristo e crê no Evangelho que Ele o trouxe, então essa pessoa, ao crer pela fé, é justificada diante de Deus. Então qualquer um pode ser um hindu, um chinês, pode ser um amarelo, um preto, um branco, pode ser um com biquinhos, olhos de imbico, olhos redondos, olhos esbugalhados, pode ser um bêbado, uma prostituta, pode ser um ladrão, um vigarista, qualquer pessoa hoje no mundo que pela fé crê em Jesus Cristo, ele é justificado por Deus. É o que a Bíblia diz. Sinceramente, eu não sei que Bíblia é que algumas pessoas andam a ler. Não sei. Eu estou a falar assim porque, sinceramente, eu não sei como é que é possível alguém. Depois há certas pessoas que escrevem de uma maneira e com termos tão estranhos que ninguém entende o que é que a pessoa está a escrever. E eu penso, pela graça de Deus, que aquilo que estamos a ver e a ler pela Bíblia é claro. Mas, o versículo 23, Romanos 3, 23, porque todos pecaram, todos, mais uma vez, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, glória a Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Algumas pessoas dizem assim: você não acredita na predestinação, você não está a acreditar na graça. Mas qual graça? Não se mistura graça com predestinação. Eu não sei o que é que eu posso dizer mais. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Lá está, eu acredito na graça de Deus. Aliás, se não fosse a graça de Deus, estávamos todos tramados. Todos, não é só alguns, era todos. Pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a redenção veio por quem? Por Cristo. A redenção veio a quem? A todos os homens. Por isso é que Pedro diz: eu reconheço agora que esta salvação é para todos. Deus não faz distinção de pessoas. Eu reconheço. Pedro reconheceu. Pedro era outro Calvino naquela altura. Achava que só os judeus é que eram salvos. Ai, glória a Deus. Depois diz aqui o versículo 28, diz assim: concluímos, pois, que o homem, está-se a referir a todos, o homem, quer seja judeu ou não, o homem é justificado pela fé e sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé. Amados, há tanta passagem, mas tanta mesmo, que eu nem sei mais o que é que eu hei de dizer a vocês. Veja aí 1 Timóteo 4, por exemplo. Vamos lá, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4 diz assim, versículo 10. 1 Timóteo 4, versículo 10.
Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é, olha o que diz a Bíblia, que é o Salvador de todos os homens. Quantos homens? Só alguns? Só os eleitos, os escolhidos, os predestinados? Não, é de todos os homens, principalmente dos fiéis. Porque é que ele diz aqui, principalmente dos fiéis? Claro que ele é Salvador de todos, mas torna-se evidente e torna-se o Salvador realmente daquilo que são os fiéis, ou daqueles que, de facto, escolheram a Cristo. Cristo está disponível a todos. Então, o que é que acontece quando nós decidimos, ou vamos dizer assim, o que é que acontece quando uma pessoa, seja homem ou mulher, não importa, quando uma pessoa decide e escolhe crer no Evangelho? O que é que acontece? Bem, acontece que essa pessoa, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, se torna um filho de Deus. Se torna num crente, num escolhido, num predestinado. Predestinado a quê? Ao benefício de quem é filho. E qual é o benefício? São vários. Ainda há pouco nós lemos em Efésios. São vários os benefícios. Um deles é que nós estamos destinados, ou predestinados, os que de facto fizeram essa escolha, a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, a sermos santos, a vivermos uma vida que glorifica a Deus através das nossas obras. É isso que a Bíblia quer falar sobre quando fala de predestinação. Nós somos predestinados à vida eterna, porquê? Porque essa é a promessa do Evangelho. Jesus veio prometer vida eterna a todos aqueles que crerem. Então quem faz essa escolha tem a vida eterna. Se torna filho de Deus, por adoção. Glória a Deus. É isso que o Evangelho diz. É o benefício da escolha. E um dia viveremos com Deus para sempre. Viveremos com Deus para sempre. Glória a Deus. Agora, aqueles que fazem a escolha ou negam este Evangelho, negam a Cristo, não querem saber de Cristo, não querem aceitar o Evangelho, esses então, conforme João diz, se formos a João capítulo 3, esses então vão ser beneficiados do quê? Da condenação que já está proposta a todos os homens, porque nós vimos há pouco em Romanos, todos pecamos, todos nós estávamos a caminho do inferno. E então João capítulo 3, no versículo 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê é uma escolha. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece. Ora, nós éramos também considerados, e agora voltamos a Efésios capítulo 2, portanto estamos numa escola da Bíblia, estamos a estudar. Se formos a Efésios capítulo 2, vamos ver que todo o homem, todos nós estávamos assim considerados como filhos da ira. Estávamos condenados à ira de Deus. Todos os homens estavam condenados à ira de Deus. Quer ver? Efésios capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. Olha a riqueza deste texto. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então ele vivificou todos. E nós nem sequer sabíamos disto. Mas ele decidiu, antes da fundação do mundo, ele decidiu vivificar o pessoal todo.
Versículo 2. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Alguém pode dizer, está a ver? Existem os filhos da desobediência. Eu cá não sou filho da desobediência. Não és agora, porque decidiste crer no Evangelho, mas de antes tu e eu éramos. Quer ver? Versículo 3. Entre os quais, olha aqui, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos todos, éramos o quê? Por natureza o quê? Filhos da ira, conforme nós vimos lá em João 3:36. A ira de Deus vai recair sobre quem? Sobre aqueles que não creem. Mas todos nós já lá tivemos no lado daqueles que não creram. Não é? Todos nós. Se ninguém nos pregasse o Evangelho, nós continuávamos lá na mesma. Se ninguém nos anunciasse o Evangelho, estaríamos igual a todos. Como? Estávamos por natureza filhos da ira. Éramos todos filhos da desobediência. Conforme os outros também, diz aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. E nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E este dom de Deus é dado a toda a humanidade. E nós hoje usufruímos deste benefício. Sabe porquê que nós usufruímos deste benefício? Porque nós escolhemos crer. Então deixamos de ter o estatuto de filhos da desobediência e passamos a ser filhos de Deus por adoção. E tudo o que foi predestinado para os filhos, nós passamos a receber. Aleluia. Mas os que não creem, os que escolhem não crer, continuam a ser filhos da desobediência, continuam a estar debaixo da ira de Deus. E um dia, quando morrerem, infelizmente vão mesmo para o inferno. Não tem outro caminho. Eu só estou a ler o que a Bíblia diz. E só há uma safa. É de facto, nós precisamos, nós que já sabemos esta verdade, temos que anunciá-la. Temos que ir por todo o mundo, temos que evangelizar. Não é? Como é que alguém pode saber disto se não há quem pregue? Por isso é que a Bíblia diz, bem-aventurados os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Ora, se Deus decidisse já, à partida, quem é que vai ser salvo, então para que é que eu ando aqui a gastar a sola dos sapatos? Diga-me lá, para quê? Não, nós temos que anunciar para que as pessoas possam escolher. Para que as pessoas possam escolher. E é uma coisa absolutamente incrível e clara pela palavra de Deus. Eu não sei como é que o senhor João Calvino viu outra coisa. Pronto, talvez na sua limitação fez o seu melhor, tenho a certeza que ele não fez por mal. Só que esta doutrina tem danificado a fé de quem ouve. Porque foi o que eu disse já nesta lição. E se retira a responsabilidade da pessoa e concentra a responsabilidade em Deus. Mas nós seremos julgados por causa das nossas escolhas. Portanto, o homem é responsável pelo estado caótico que o mundo está. E por isso prestaremos contas a Deus. Aleluia. Este é o Evangelho que eu creio. Este é o Evangelho que Paulo pregava. Só que às vezes as pessoas, infelizmente, fazem confusão. Então, para terminar, quero dar uma ilustração que eu acho que pode ajudar a compreender melhor ainda o que já foi dito. Eu sou pai de família, tenho uma família grande, tenho 5 filhos, tenho 2 netos e a família está grande. Bem,
Vamos imaginar que eu decidia comprar um pacote de férias para toda a família. E então chego ao pé dos meus familiares e digo a boa notícia: olha, quero-vos anunciar que para o ano que vem vamos todos de férias, está tudo pago, vocês não têm que se preocupar nada, hotel, comida, avião, está tudo pago. Não acham fantástico? Bem, de repente uma boa parte da família achou fantástico e disse: ei pá, maravilhoso. Mas tem depois outra parte da família e diz assim: ah, mas eu não vou porque eu já tenho outros planos, não quero ir. E por mais que eu o convença a dizer: epá, mas é uma oportunidade única, vamos lá e tal, nunca tivemos todos juntos, vamos fazer assim estas férias, há sempre uns quantos que não podem porque têm qualquer coisa já organizada, por qualquer outro motivo, e não querem ir. O que é que acontece aqui? Eu, como pai, chefe, quis fazer uma surpresa, quis abençoar a família e planeei ou predestinei umas férias maravilhosas com tudo pago. A minha intenção é boa, só que alguns decidiram não ir. Mas quem decidiu ir foi beneficiado de tudo o que estava predestinado nas férias, tudo o que estava pago já. Glória a Deus. Mas os outros que escolheram não ir não foram abençoados com aquilo que foi predestinado. Então foi isso que Deus fez conosco. Deus anuncia que Ele salvou todos. O céu é para todos e cabe lá a todos. Mas alguns têm outros planos. Alguns não acreditam nisto, acham que isto não é bem assim. Outros tentam chegar a Deus por outras vias. E Jesus Cristo é que é a porta que nos leva a entrar no curral das ovelhas, digamos assim. Ele é a porta, é a única porta oficial. Quem tentar entrar no curral por outras vias, Jesus disse em João 10 que é salteador, que é falso, que não pode entrar por aí, tem que entrar pela porta, e a porta é Ele, Jesus é que é a porta que nos leva a Deus. E há pessoas que não querem entrar por essa porta, querem ter um relacionamento com Deus por outras vias, mas a Bíblia fala que esse é o falso profeta, esses são os lobos devoradores, esses são o joio, que não creem, que querem chegar a Deus por outras vias. E assim sendo, o que é que acontece? Tudo o que foi predestinado, conforme nós lemos em Efésios, de sermos, de nos tornarmos semelhantes a Jesus, de sermos santos, etc, etc, e de, no fim, obtermos a vida eterna com Deus, esse benefício de tudo o que Ele planeou para a humanidade, os que escolhem não escolher, não vão provar esse benefício. Não vão ter esse benefício. Assim como aquele exemplo que eu dei, os meus familiares que decidiram não ir de férias com tudo pago por mim, também não vão provar o benefício dessas férias pagas. E é isso que Deus fez por nós. E pronto, termino aqui esta lição, espero que tenha ajudado e que Deus os abençoe ricamente, e até à próxima lição da Escola da Bíblia.